Opa, salve, beleza? Chegando na área nesse vídeo aqui para te falar sobre o Grêmio. Dois assuntos. Primeiro deles, ele disse não. E o segundo, a lista. Eu quero te contar tudo isso neste vídeo, mas antes lembrando que o Grêmio tem o Palmeiras nesta quarta lá em São Paulo, 9h30 da noite. Pra ti que gosta de dar uma brincada, gosta de te divertir, chega lá na KTO, te cadastra, usa o código Daniel e você vai ganhar 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito para ter mais chances de se divertir por lá, beleza? Mas sempre na manhã, hein? Gente, vamos lá. O técnico Renato concedeu uma entrevista ao colega Chico Garcia da TV Bandeirantes de São Paulo. Uma entrevista que teve uma duração de 30 minutos e que terá trechos sendo reproduzidos nesta quarta-feira dentro do programa Jogo Aberto. E o Renato falou sobre aquilo que disse após o jogo contra o Bragantino, a questão da atenção ao mercado na busca por reforços e também trouxe uma explicação sobre a notícia até que de certa forma surpreendeu, afinal de contas é um jogo contra o Palmeiras, mas o principal jogador do Grêmio está fora, ficou em Porto Alegre, que é o Luizito Soares. É importante dizer que o Renato conversou com o jogador. Ele teve uma conversa com o Soares falando sobre a situação que o Grêmio está vivendo, o planejamento e uma estratégia que ela acabou sendo também estabelecida pela comissão técnica do Grêmio. E por mais que tivesse se falado em desgaste muscular, não aconteceu nada disso. O técnico Renato fez uma escolha e nesta conversa com o Luizito Soares, ele ouviu do jogador que gostaria de atuar contra o Palmeiras nesta quarta-feira lá em São Paulo. Mas aí o Renato fez algumas ponderações e dá para se dizer o seguinte: duas questões pesaram nesta tomada de decisão do técnico Renato. A primeira delas, o fato do jogo ser realizado num gramado sintético. E aí, a questão da preservação do jogador. E o segundo argumento é a sequência de jogos que o Grêmio terá. Porque depois desta partida contra o Palmeiras, o Grêmio ainda tem o Fortaleza, terá na sequência o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, aí o Clássico Grenal e depois a partida de volta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil em Belo Horizonte. E em cima da condição do campo e da sequência de jogos, mesmo com o jogador querendo atuar nesta quarta-feira, a comissão técnica do Grêmio, principalmente o técnico Renato optou pela permanência do jogador em Porto Alegre, para evitar que esse desgaste, que alguma situação pudesse acontecer nestes jogos que eu acabei elencando aqui para vocês. O Grêmio está fazendo um mistério em relação à lista dos jogadores que viajam, dos relacionados, enfim, porque houve uma certa irritação por parte da direção do Grêmio com o vazamento de informações em cima de jogadores que poderiam atuar, da própria questão envolvendo os atletas que estariam relacionados, se Adriel ficaria fora ou viajaria ou integraria a delegação do Grêmio se o jogo fosse em Porto Alegre no caso. Mas eu tenho a lista dos jogadores que compõem a delegação do Grêmio lá em São Paulo. É muito difícil ainda ter uma ideia do que o Renato pode apresentar em termos de escalação. Daqui a pouco o Grêmio pode ter o Galdino e o Zinho, ou pode ter o Galdino e o Vina jogando mais à frente. Enfim, é uma situação que o Renato definiu, mas que ela ainda não veio a público. Mas a lista de relacionados dos jogadores que estão em São Paulo, ela é formada pelos seguintes jogadores: goleiros, o Breno e o Adriel. E olha, há uma dúvida em relação a quem será o goleiro do Grêmio para essa partida contra o Palmeiras. Fala-se que
o Adriel receberá oportunidades. O rodízio até agora ele está estabelecido em relação ao goleiro reserva. Ora o Breno, ora o Adriel. Mas o Adriel está compondo a delegação do Grêmio. Ficaria até estranho o Adriel receber uma oportunidade num jogo na Arena do Grêmio, principalmente por tudo que aconteceu. Mas enfim, Gabriel Grando e Adriel os goleiros. Os laterais, o Grêmio tem um apenas pela direita, que é o Thomas Luciano. Para a lateral esquerda, o Grêmio tem Reinaldo, tem Diogo Barbosa e o Cuiabano, que recentemente acabou enfrentando o São José pelo Sub-20. Aí tem a questão dos volantes, porque o Renato poderá contar com o Vila Sante, que voltou a treinar, e também com o Carbajo, que lá no Uruguai admitiu que tinha um problema de pubalgia. Bom, aí, além destes jogadores, ainda tem o Renato. Para o meio de campo, volantes, o Lucas Silva e o Mila. Zagueiros, Bruno Alves e Kahneman, essa deve ser a zaga titular. O Bruno, o Vini, o Gustavo Martins, que pode também atuar ali até de uma forma improvisada na lateral direita, sendo reserva, por exemplo, ele que inclusive treinou contra o Aimoré, mas como volante, é um jogador que poderia desempenhar outras funções, e o Natan, Bruno Alves, Kahneman, Bruno Vini, Gustavo Martins e Natan, os zagueiros. Aí vamos para os meias, já que eu falei antes dos volantes. O Bitelo, Cristaldo e o Vina, os três jogadores que compõem esse trio de meias no time do Grêmio, mais o Natan. E aí, na frente, o Everton Galdino, que pode começar a partida, o Zinho e o André Henrique. O André Henrique, ele não deve começar no ataque como o centroavante, o substituto de Luizito Soares, pelo simples motivo dele ainda ser jovem, é um jogador recém-chegado, está se habituando a uma nova rotina, a uma nova realidade, entende-se que ele estaria um pouco verde para substituir, para o peso da responsabilidade de ser o reserva do Luizito Soares para este jogo que tem um peso, né? Que, afinal de contas, é o Palmeiras o adversário e essa partida é em São Paulo. Então o jogador ficaria no banco de reservas e aí resta saber só qual seria a ideia ou qual será a ideia do técnico Renato em relação à formação de ataque do Grêmio. Tá certo, gente? Valeu a você que chegou até aqui. Comenta aqui embaixo, dá o like, ativa as notificações e se não está inscrito no canal, chega junto. Eu quero agradecer a todos vocês porque nós estabelecemos uma meta já em menos de 24 horas. Já estamos batendo nos 50.600 inscritos aqui no canal. Até ontem a gente queria chegar a 50.500, já quase 50.600 inscritos aqui no canal, tá certo? Valeu a você que nos acompanha diariamente no nosso conteúdo e fui!